Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os espectadores do Alquimia Mental. Estamos começando mais um episódio. Eu, meu queridíssimo colega, host, amigo, padrinho e várias outras coisas, Que Antônio maravilha. Pacheco. Que maravilha. Pacheco, hoje sobre o que a gente vai falar, cara? Hoje o nosso episódio, que episódio que é o quinto hoje? É o quarto? Quarto? Quinto? É o, Quarto. Olha, não, é o episódio. quarto já? É o quarto? Mentira, sério? Sim, É o quarto episódio. Eu divulguei como quinto. O princípio da vida, o princípio da vida. Não, você divulgou como quarto. Eu Amigo. divulguei como quarto? Quarto, Que absurdo. quarto episódio. Eu não acredito. Tô sabendo nisso. mais que você vê? Ela chegou Isso não antes. é- Eu Isso- cheguei não, ela mais chegou cedo. Ela chegou antes, eu tava lá no Umbará. E ela falou, eu já tô aqui, Antônio. Olha Pontual. só. cara, Que mulher. Na verdade, isso é um Sempre. teste, tá? Pra ver se tu tá acompanhando, se tá assistindo, Entendi. tudo certinho. Tô. A gente sabe que é o quarto Tô. episódio, Fábio. Agora a gente vai te contar. Ah, entendi. Me pegaram. Caí bonitinha. O tema de hoje é o princípio da vida. O princípio da vida. E vamos falar com quem sobre o princípio da Vamos falar vida? com esses tempos atrás eu mandei um card pra ela também, errando o nome dela. Sério? Pela segunda vez. É porque a primeira vez eu tentei levar ela pra FTD pra ela fazer uma palestra pros professores, enfim. Teve uma situação lá que a gente não conseguiu dar prosseguimento, e aí eu falei, Fábio, segura, deixa em stand-by que vai acontecer. E vai acontecer. E eu coloquei o nome dela como Fabiane. E, cara, aí tá o erro do homem moderno, porque é Fabiana. E isso dá briga? Isso, dá briga, ela ficou indignada E comigo. se fosse Fabiana, você colocaria Fabiane. Quando é Fabiane, Muito tu coloca- provavelmente. Que também é da briga. Então hoje nós estamos falando com Fábio Bernieri, que é pra já deixar. Já facilita. já facilita. Exato. E o que ela faz? Ela vai falar sobre o princípio da vida, mas a partir de que ótica? A partir da ótica da medicina. Olha cara, nossa primeira médica aqui no Olha, podcast. que Que honra. maravilha. A gente já teve filósofo, a gente já teve Farmacêutico falando de maçonaria. farmacêutico falando de maçonaria, Psicólogo especialista em altas habilidades. em altas habilidades. Nós, meros réis mortais, Especialista em porra nenhuma. e especialistas em absolutamente nada. E hoje nós Especialista em cagar regra, né? Cagador de isso aí. regra. Eu. E hoje nós temos Fábio Bernieri, que é uma médica pediatra, que eu conhecia mais ou menos uns 3 anos atrás, e eu estava falando para vocês que a gente ia combinar aqui para eu contar a história dela, mas vocês fazem de conta que vocês não escutaram eu Não falando sei, isso. não me beleza? lembro. Como foi mesmo? Como que eu conheci Fábio Bernieri? E depois virei muito fã dela. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, o João, meu filho mais velho, que ótimo falar isso, meu filho mais velho, o João, ele teve uma sinusite. Acho que foi bem no começo do primeiro ano da idade escolar dele, aquele ano maravilhoso. O ano. Tudo resetado por conta do Covid, a imunidade, ou seja, não podia espirrar perto do piá que ele já estava morrendo. E, consequentemente, a gente pegava também. Então, ele foi para a escola e eu lembro que os 3, 4 primeiros meses foi terrível. E ele pegou uma sinusite nessa. Pegou uma sinusite, ficou bem, trancadinho ali, enfim, começou a dar febre. Levamos no médico, o médico receitou um medicamento chamado amoxicilina com clavanulato. Clavulanato. Clavulanato, muito obrigado. Corrigindo. Qual que é a dosagem do clavulanato? Ah, como assim? Por peso? Não sei como A que- gente calcula por peso da criança, né? Mas enfim, a amoxicilina, ela é um antibiótico e o clavulanato, ela é uma molécula que potencializa o efeito da amoxicilina. Ele pega as bactérias que são resistentes à amoxicilina isolada. Maravilha, até porque a amoxicilina dá a impressão que ela é um antibiótico. Mais comumente usado, e aí por ser mais comumente usado, as certa bactérias resistência. acabam adquirindo resistência. Beleza. Exatamente. Então foi prescrito isso pro João. Clavulanato. Clavulanato. Olha só, nunca mais seja ignorante de falar errado o nome do medicamento perto de uma médica. E aí, nós fizemos a administração pro João e 2, 3 primeiros dias a febre cessou, ele ficou tranquilo, enfim. Deu mais ou menos uns 7 dias depois, eu lembro que a gente tava no jantar, ele tava na cadeirinha dele, tinha tomado um banho. Quando eu olhei pra ele tava pálido, com a boquinha toda roxa, a mão toda roxa. E aí eu vi aquilo, coloquei a mão no pescocinho dele, na hora eu falei porque que eu tenho um termômetro nas mãos, porque eu pego no pescoço ou na barriga. Pai e mãe, né? Pai e mãe Nossa. já tem essa habilidade. Já tem habilidade. E eu falei assim, não tá legal. Colocamos o termômetro, tava tipo 40,5 assim de febre. Febrão. E ele tava querendo apagar, assim, querendo desmaiar. E aí deu um desespero, porque eu nunca tinha visto ele daquela forma. E eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, eu vou ficar bem, papai. E aí eu me desesperei, levei pro pronto-socorro, chegamos no pronto-socorro, os médicos olharam, não, tá, só febre, o que você tá utilizando? Eu falei, amoxicilina com Clavulanato. clavulanato. Mantém mais 2, 3 dias, se não baixar, você traz. Falei, cara, Então vamos lá, né? O médico falou, tá falado. mais 2, 3 dias.
piorou a febre. Piorou. Aí a mãe de um amigo meu, um grande amigo, Viveiros, inclusive, dá um abraço pra ele. A mãe dele também é pediatra, das antigas lá de Ponta Grossa. Liguei pra ela, ela pegou e falou, ele não tá bem. Faz os exames de sangue pra gente ver, tal. Ela mandou as guias pra mim, eu fiz o exame de sangue. E aí, no exame de sangue, tava constando que ele tinha bactéria. Alguma bacteremia. Uma bacteremia. E assim, bem elevada. Quando eu mandei pra ela, ela falou assim, precisa internar agora ele, não leva ali, leva lá no outro hospital que é referência, enfim. E eu falei, cara, não quero ficar longe do meu menino. E eu vi que ele tava mal, não baixava, até que, numa madrugada, é legal contar isso, porque muitas pessoas negligenciam a ciência, e principalmente a metodologia científica, e ela é fundamental nos dias de hoje. A gente está falando de alquimia mental, de comportamento, tanto para o comportamento quanto para a medicina. Ciência não deve ser negligenciada. Refutada, óbvio que pode ser, mas negligenciada não. Eu lembro que eu acordei na madruga, assim, umas 3h30, 4 da manhã. Eu brinco que eu tava de cueca mesmo, não dei nem o trabalho de colocar calção. Peguei meu computador, fui no PubMed. E comecei a pesquisar. E buscar os termos, e booleano, enfim, e recidiva de pansinusite, medicamento, e cruzando ali, enfim, achei alguns artigos e encontrei em específico um artigo de revisão sistemática, que, modéstia à parte, é um negócio que eu gosto muito, estudei muito, principalmente no mestrado. E aí, naquele artigo, eu descobri que uma das causas dessa recidiva, principalmente de pansinusite, era o mau armazenamento do medicamento sendo utilizado. Me deu um estalo na hora, desce eu de cueca. Quando eu vou e pego, eu descobri que deveria ter sido armazenado em geladeira. E aí, cara, eu dei 7, 8 dias aquele medicamento pro meu piá. Sem função nenhuma. 6 horas da manhã a gente tava, e eis que a médica plantonista era... eu. Fabiana Bernieri. Eu. E daí ela pegou o João, tratou com todo carinho, pediu mais alguns exames. Eu entrei na sala, eu lembro que a Jaqueline estava com ele. Não podia entrar 2 na época, eu entrei e falei, doutora Febe. O João chama ela de Febe, é Febe. Eu falei, eu fiz assim, assado, e a gente descobriu que estamos utilizando medicamentos. Na hora ela pegou e falou, pronto, é isso. E já prescreveu, o João tomou 5 injeções, que até hoje ele agradece fez injetável para não deixar internado, né? Ele agradece você até hoje. Mas era um caso que precisava. Ele me ama. Mentira, ele é um querido. Mas ele precisava fazer. Ou fazia injetável, porque aí amplia muito o espectro e não deixa o quadro que já estava ruim piorar, ou interna. E aí o Antônio optou, porque tem casos que a gente pode deixar o pai optar, né? Quando é uma coisa que não tem negociação, a gente interna e ponto final. Mas ali ainda dava para fazer em casa, e foi o que a gente fez. E foi assim que a gente se conheceu. Foi assim que a gente se conheceu. E aí... Então você, meu amigo médico, minha amiga médica, toda vez que for receitar amoxicilina com clavulanato, não se esqueça de falar pro armazenamento ser feito da maneira adequada. É porque o óbvio tem que ser dito, principalmente por ignorante igual eu, que não sou da área. Eu acabei de contar para os meninos. Saber, né? É a obrigação do profissional instruir da maneira adequada. Já começa aí, já começa uma polêmica nessa mesa. Exatamente. O que você acha de médico que negligencia? Péssimo. Jogando ela assim no negócio. Não, mas e aí eu contei pro Antônio agora que essa semana aconteceu mesmo comigo. Novamente, a mãe veio para consulta, e eu ainda faço algum plantão em hospital. Criança também, 7, 8 dias de antibiótico, normalmente em casos mais graves, otite, sinusite, são prescritos 10 dias, ele já estava no 8º dia e voltou a fazer febre. E aí a primeira pergunta que eu fiz, o que ele está tomando? Clavulanato? Na geladeira? Não. Então é isso. Aí trocamos o antibiótico, tem todo um protocolo. E na verdade é uma judiação, porque o que acontece, né? Criamos resistência bacteriana, acabamos com a flora intestinal da criança, porque agora ele teve que tomar mais, agora ele vai ter que tomar uma outra molécula com outro espectro por mais um tempo. Mas enfim, foi assim que a gente se conheceu. Aí o que acontece, cara? Falei, pô, maravilhosa. Foi depois a gente encontrou ela outras vezes, e eu comecei a seguir ela no Instagram. E aí me chamou muita atenção, porque a Fábio, ela é uma pediatra que vai muito além da função, pelo senso comum que a gente conhece da pediatria. E te falo isso, acho que eu nunca falei isso, talvez tenha falado, mas agora quero falar aqui, para ficar registrado nos anais da alquimia mental, que eu acho você maravilhosa nesse sentido, porque a Fábio, ela entra não só na medicina
naquela medicina específica da pediatria, mas parece ser uma medicina integrativa, uma medicina que pega o todo. Como ela trabalha com criança, o princípio da vida, eu sempre vejo ela falando de assuntos que permeiam a medicina, obviamente, mas elas também se estendem para as relações, sabe? Então, por isso que eu falei, cara, a Fábia é a pessoa ideal para... Você falou em medicina integrativa e hoje virou moda, né? E aqui, hoje é o dia das polêmicas, então vamos para as polêmicas. Esses dias alguém me falou, mas você faz medicina integrativa? Falei, a vida inteira. Porque eu acho que não existe nós somos corpo, mente e espírito. Né? E a filosofia dessa nova modalidade da medicina integrativa, que chegou há alguns anos, não sei dizer quanto tempo, ela aborda isso, né? Mas as pessoas fazem pós-graduação, fazem especialidade, para saber o óbvio, né? Que partindo do princípio que se você vai lidar com uma outra vida, você tem que ter pelo menos uma empatia ali de se colocar no lugar do outro e tratar corpo, mente e espírito. Tratar então, o ser humano além do protocolo, né? Exato. E a medicina, então eu faço medicina integrativa desde que eu me formei. Você sabe que no final das minhas palestras sempre eu trago a mesma frase. Quem já assistiu minhas palestras sabe que é a frase do Carl Jung sobre... Sim, eu pensei nela domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana seja outra alma humana. É isso que nos conectou, a Fábia maravilhosa, manda benzaço. E a gente vai fazer algumas perguntas para você hoje. Tá bom, estamos aqui abertas a perguntas. Quer começar com a primeira? Quero. Acho que eu vou começar do básico, assim. Cara, como que tu foi parar na pediatria? Acho que é muito interessante, porque principalmente quem trabalha na área da saúde, todas as nossas escolhas, eu também sou da área da saúde, sou psicólogo, as nossas escolhas elas são pautadas em situações específicas, né, na maioria das vezes, e acaba nos direcionando para que área a gente vai acabar seguindo, enfim. Queria entender um pouquinho de ti, o que fez com que tu escolhesse especificamente a pediatria. Então, na verdade, eu sou a única médica da minha família, né? Venho de uma família super simples, nasci numa cidadezinha chamada Sertão, no interior do Rio Grande do Sul. Ninguém conhece. Perto de onde? Me desculpem meus primos e parentes, mas ninguém conhece. Fica bem pertinho de Passo Fundo, Erechim conheço e Getúlio Vargas. Então, sempre que a gente vai falar de onde tem que dar uma Passo Fundo ali como referência. Passo Fundo é referência. Não tem ninguém, não tem nenhum médico na minha família é super simples, mas eu me lembro desde muito cedo de brincar de médica e de médica de crianças. Então eu tinha... agora eu vou ter que entregar a minha idade. Eu tinha um boneco daqueles que hoje nem existem mais, mas antigamente ainda eles usavam de manequim nas lojas, que era todo de plástico duro que ficava em pé. Era o João, o nome do meu boneco. E eu fazia tudo com o João. Eu cortei a boca do João para colocar coisas e depois abria a barriga do João para tirar coisas e eu enfaixava o braço do João e eu fazia um curativo. E eu fui assim, o que você quer ser quando crescer? Eu não titubeava, eu sempre quis ser pediatra. Então eu tenho certeza que foi um dom, porque eu não tinha inspiração, eu não tinha em quem me guiar, né, em quem me espelhar. E eu morava lá no interior do interior do interior. Fazia escola pública, não tinha condições financeiras, enfim. E aí, eu fui uma criança muito doente, e eu tive muito contato com médicos, enfim. Amava minha pediatra, e eu acho que ali também foi uma coisa que foi o jeito que ele me tratava. Ele era uma pessoa fantástica. E foi indo, então... Cheguei lá com 14, 15 anos, fiz um teste vocacional, área da saúde, depois fiz um teste vocacional, área da saúde, e aí entrei na medicina, já sabendo que eu queria pediatria. Quando a gente entra na faculdade de medicina, muita gente entra sabendo e troca, né? Porque começa a ver e desiste. Muita gente entra sem saber e tem os que já entram sabendo e permanecem. E foi o que aconteceu comigo. Eu continuei. Terminei a faculdade, aí a gente sai formado, né, generalista, aí depois fui para pediatria e sempre detestando atender adulto. Tem um período que a gente tem que atender adulto, né? Tem um período que a gente tem que atender aqueles que vêm alcoolizados, né? Aqueles que vêm muito acidentados. Eu dizia, gente, eu quero terminar logo isso porque eu preciso ir para pediatria. E foi assim, é uma inspiração divina. Eu sou pediatra desde que eu me conheço por gente. Ela tá em vantagem em duas coisas. Em relação a mim. Primeiro que ela tinha um pediatra. O meu pediatra era o benzedor que tinha. Não, leva na benzedeira. Eu lembro que era arruda e na cara já começa por aí. É mentira. Não, é verdade. Não, é verdade. Eu vim de uma Tá. família bem lascada.
Pra não virar um vento. O meu Não tem essa. eu tinha quebrante. Tinha quebranto, tinha peito aberto. Peito aberto. Isso mesmo. E aí eu lembro que eu ia num pediatra que era do meu primo. Não lembro se é minha madrinha na época lá, que era minha prima também, e ela tinha plano, eu não lembro, mas eu sei que ela me levava lá vez ou outra, porque minha mãe realmente não tinha condição na época, então era SUS, enfim, e eu só ia pro médico quando acontecia alguma coisa. Em últimos casos. E eu fui uma criança que eu fui bastante em últimos casos, porque eu sempre estava aprontando, cara, sempre. Eu tenho uma cicatriz no olho aqui, que eu lembro até hoje, não posso dar detalhes disso, porque senão eu sou muito cancelado. Minha família, pelo menos, é cancelada. Mas é naquela época em que os pais não cuidavam das crianças, e as crianças acabavam ingerindo bebida alcoólica, sabe como? E daí eu fiz isso com 5 anos, mais ou menos. E eu... Era eu de te atender. Que adulto que chega criança bêbada. Pensa que horror, meu Deus do céu. Mas isso acontecia muito, muito. Você pega a década de 80, 90, meu isso irmão aí... já ficou bêbado. Não, eu fiquei muito bêbado, muito bêbado. Eu caí, só tomando os restinhos dos copos das pessoas. Era restinho dos copos. Meu irmão ficou bêbado assim. A espuminha. Cara, a espuminha era o melhor, né? Espuminha, você tava 2 litros ali, a criança com a barriga assim. E aí, Fábio, eu escorreguei no piso, que tinha uma varanda na casa da minha tia, tava liso, assim, e eu caí numa quina, cara, de uma lajota. Quase perdeu. E meu olho caiu, ele caiu, assim, foi um negócio absurdo. Eu lembro que não tinha nem carro na época, tiveram que pedir uma vizinha me levar. E eu lembro até hoje que eles tentavam dar anestesia, não sei se não pegava, mas eu lembro que foi muito traumático, assim. E nossa, que absurdo. E o médico falando, nossa, ele tá com cheiro de bebida álcool, alcoólica. de bebida alcoólica. E eu, não tô. Pressão sua, Tem pressão. E o olho pra fora, assim, cara. Ai, meu Deus, Antônio. Dito isso, mudou muito, será, essa questão da criação? Absurdamente. Lá da década de 80 e 90, as crianças, pra hoje, o que você vê, o que você percebe? Somos sobreviventes. Tem o lado bom, tem o lado ruim, né? O lado bom dessa situação trágica é que nossos pais nos deixavam ganhar autonomia. Então, a gente, de maneira, né, indo com a vida, a gente ia ganhando autonomia. O lado ruim é que aconteciam essas barbaridades, né, de álcool, de produto químico, de machucados mais, né, complexos, enfim, porque os pais realmente eles não tinham, eu não digo nem que eles eram negligentes, mas eles não se preocupavam porque o mundo era bem diferente, era assim, né? Exato, isso que eu ia falar. A gente tinha a prima, a tia e a avó no mesmo quarteirão, todo mundo se juntava ali e sabiam que estavam ali brincando, né? E enfim. E aí, então, tem, né, esse lado ruim com o lado bom de antigamente. E aí a gente evoluiu para uma geração que está extremamente super protetora. Partindo do princípio de que não deixam as crianças fazer absolutamente nada. E as crianças se tropeçam, eles levam para o hospital. Então, assim, a gente está vivendo uma mudança que, de certa forma, de algumas maneiras ela é boa, mas o exagero não é bom nem nada, né? Nem naquele, nem nesse extremo. Mudou, claro, a gente tem, né, as regras, né, de cadeirinha, de cinto de segurança, tudo isso aí, nossa, perfeito, né? Porque é totalmente necessário, olha o tamanho da população hoje. Sim. Mas as mães, elas estão, assim, muito super protetoras e aí elas tiram a autonomia da criança e criam filhos totalmente dependentes e inseguros. Infelizmente. E uma das coisas que eu particularmente noto muito tem um pouco do lado da superproteção, tem um pouco também o lado da comodidade, porque antigamente você tem uma criança em que você estimula ela a ser livre, a brincar, a correr, naturalmente tu tá se obrigando a ficar indo atrás também dessa criança para resguardar para que nada de muito grave aconteça. Então, tem o lado de talvez estimular o uso de celulares, televisão, computadores e afins. Um lado da superproteção e de outro também como um comodismo por parte dos pais, porque a criança tá ali, tá quietinha, tu não mexe, ela tá tranquila, não tá aprontando, e ela também não exige tanto a nível desse cuidado, né? Trazendo um pouco do gancho até do comportamento, como você tem analisado isso, tanto a nível comportamental, como que as telas elas têm afetado
as crianças na sua percepção e como que isso impacta até mesmo na saúde dessas crianças. Porque a gente vê hoje os excessos, né? Tudo, de certa forma, é dado um diagnóstico sem que aquele diagnóstico seja passado por um profissional. Então, os próprios pais vão pesquisar, não, é isso por causa disso, é isso por causa daquilo. Às vezes usam o próprio diagnóstico para, inclusive, justificar, usar como muleta algumas coisas. E como tu tem visto assim, esse impacto no comportamento e na saúde? Exatamente. É bastante complexo, né? Porque os pais, eles são o espelho das crianças, né? E tu falou, às vezes é mais fácil. E é isso que a gente vê, né? A gente vê uma parentalidade muito... eu tenho que me policiar para não usar palavras ruins aqui, mas muito assim... não querendo entrar em atrito. Eu prefiro ser amigo do meu filho. Eu prefiro evitar a fadiga. Eu não quero entrar com conflitos. Então, tudo que facilita o meu dia, o meu momento, porque afinal de contas eu chego em casa exausto. Eu não quero educar. Então, o que eles fazem? Eles vão, primeiro que eles delegam, né? Uma coisa que eu acho um absurdo, tirado as devidas proporções, que a gente sabe que na nossa realidade as crianças precisam ir para a creche muito cedo, mas é um absurdo uma criança de 4 meses ir para a creche, né? Esse ser humano que precisa exclusivamente de pai e de mãe para criar as bases dele, né? Para se desenvolver como um ser humano ali pensante, recebendo o carinho da família, ele vai para uma creche. Creche não é para criar, né? Aí essa criança vai muito cedo para a creche, aí ela chega em casa às 6 horas da tarde, com um pai que está cansado, com uma mãe que está cansada e que tem 1h30 para ficar com essa criança, na grande maioria das vezes. E aí tem janta para fazer, tem banho para dar, tem não sei o quê, aí põe na tela. Põe na tela porque não está com vontade de brincar, ou a criança está... Enfim, então são várias as coisas que começam errado e que não tem como dar certo no final, né? E a tela, ela é absurdamente devastadora para o crescimento da criança. A criança precisa brincar, a criança precisa ter contato com a natureza, a criança precisa se agitar, partindo da premissa de como era a nossa infância. Nós ficávamos... Hoje a gente brinca, né? Antigamente a mãe da gente pegava nós para a orelha para a gente voltar para dentro de casa. Hoje você tem que pegar o filho pela orelha para tirar de dentro de casa, né? E assim, e essa falta de brincar, de contato e com a tela... A criança, ela parou de se desenvolver, porque eu preciso de um interlocutor, eu preciso de alguém que me escute, a criança aprende por imitação. Então, ela imita, se ela vê você fazendo, ela vai lá e imita, ela tem ali neurônio espelho, então ela está imitando. Se ela fica numa tela, o que ela vai aprender? Mas ela aprende inglês, ela repete, ela não aprende. Então, a gente tem uma perda gigantesca com o uso abusivo de telas, que precisa ser corrigido o quanto antes, porque é devastador. Devastador. Você falou uma coisa que é muito interessante, a ideia do tempo de qualidade. Eu realmente percebo, agora do ponto de vista da educação, e eu falo muito sobre isso também, que há uma delegação, assim, eu tiro a responsabilidade da educação de mim e coloco essa responsabilidade em qualquer instituição, na verdade, que acolhe os meus filhos. Então, começa pela escola. Eu sou professor de uma época que existia um respeito quase soberano para com o professor. Eu era professor, eu era super novo, cara. Eu tinha 18, 19 anos, eu estava dando aula no ensino médio. Imagina. Eu tinha que mentir a idade até, assim, para não ficar um negócio muito... Eu falava que eu tinha uns 25, 26, bem no fim. Eu tô com essa cara hoje de acabado, bem mais novo. Mas né? Atrair para mim, né? O que você pensa, atrai. Mas na época eu lembro que era assim, eu falava isso. E aqueles alunos do ensino médio, eles me respeitavam muito, porque existia essa hierarquia, né? A hierarquia era muito definido. Só que eu sou de uma época que eu estava bem na transição disso. Porque enquanto tinha alguns pais que chegavam e falavam, professor, pô, você tem autonomia aí, tinha alguns pais que já estava começando. E eu brinco, Fábio, que quando eu me tornei professor, eu adorava dar aula. Tinha um problema só, que eram os alunos. De resto, assim, eu amava dar aula, amava. Depois que eu comecei a gostar dos alunos, eu tive um outro problema como professor, que eram os pais dos alunos.
E depois que eu fui gestor de uma escola, eu tive um outro problema, que eram os professores. Daí eram 3, eram os alunos, os professores e os pais. Mas eu lembro que os pais, eles vinham para a escola cobrando assim, mas por que meu filho não fez? Por que você não fez aquilo? Coisas que eram realmente do âmbito familiar, até porque, mais uma vez eu falo, o que a gente faz em escola não é educação, é escolarização ou educação escolarizada, ou seja, a gente está fatiando um tempo. A educação, ela acontece na relação com os pares, em casa, na igreja. Aconteceu décadas antes do nascimento, eu sempre falo isso também. As escolhas dos pais determinam bastante. Até porque, em instância alguma, a responsabilização não é a tela que é ruim, não é a tela que faz mal. Não é. São os pais que não fazem um controle desse uso, Exato. que pode ser utilizado, inclusive, como um instrumento, que pode fazer parte da educação, instrumento de aprendizado, mas desde que seja utilizado nas suas devidas proporções. E a tela, na verdade, o que acontece, né, cara? Eu gosto muito de falar isso, o traficante não usa. Sabe essa? O traficante não usa. Você pega, por exemplo, né, os grandes players da internet. Os filhos deles não usam. Eles não usam. Por quê? Porque a descarga de dopamina, o feedback positivo que é dado ali no momento que você está, é absurdo. Ou seja, as crianças extremamente ansiosas. É a mesma coisa que eu estivesse dando pequenas doses de cocaína para o meu filho, para que ele ficasse naquele estímulo. Eu percebo isso pelo João muito forte. É nítido. Muito pelo João. Então eu tenho que estar o tempo inteiro controlando o João. Chega um paciente para mim com um diagnóstico de TDAH. Meu filho, é aquilo que a gente falou, né? A gente rotula. Com 3 anos. Diagnóstico de TDAH com 3 anos, né? Já começamos errado aí, mas alguém disse que ele tem um diagnóstico de TDAH aos 3 anos. E aí eu vou investigar a rotina, né? Porque criança precisa de rotina. Criança ela cresce e se desenvolve na base da previsibilidade. Não eu preciso criança, saber. Nós também, nós né? Também. Saber o que esperar, saber o que vai acontecer depois, me deixa mais tranquilo, me deixa mais calmo e eu me desenvolvo melhor. E aí eu vou procurar saber da rotina dessa criança. Eu pergunto, mãe, como é que é? Me conta, que hora que o fulaninho acorda, o que ele come, o que ele faz depois de acordar, que hora que ele vai dormir. Gente, é um caos. É assim, ó. Ele vai dormir, essa criança de 3 anos e meio, né? 10h30, 11 horas. Aí ele acorda 9h30, 10 horas, ele não toma café, porque daí, né? Aí ele já vai para se, né? Vai fazer alguma atividade ali, ou já fica na tela, aí almoça como quer, enfim. Então, é um desajuste total. E essas crianças têm acesso a essas telas que são o quê? Vídeos curtos, com um intervalo miserável ali, que eles, né, eles nasceram, então eles têm uma habilidade absurda, né? Chega a ser bonitinho, vamos combinar que é bonitinho, mas é preocupante. E aí eles escolhem o que eles querem assistir. E aí eles vão pulando aquilo, assim, é insano você ficar vendo uma criança com celular, eu fico tonta, porque eles não param para ver, eles não concluem o videozinho, mesmo que seja um desenho de 5 minutos. A coisa é passar, e aquilo vai trazendo uma descarga. Nosso cérebro, ele responde muito bem a estímulos, ele gosta, né? Sim. Então, ele tá ali, tá enlouquecido e tal. E daí, quando você tira essa criança da tela, nada que você faça momentaneamente vai garantir para ele o mesmo prazer que aquela tela. E muito pelo contrário, se você não ceder às demandas dele ali, ele já surta. E grita, e joga, e se joga, porque ele está naquele frenesi ali, de passa, o que eu quero está sendo atendido naquele momento. Por que agora que eu parei, eu tenho que obedecer, eu tenho que sentar para comer, eu tenho que esperar minha comida chegar, eu tenho que esperar minha mãe? Eles não fazem. E aí eles são rotulados por TDAH. É transtorno. Então, ajusta a rotina. Ponto. Primeira coisa que a gente faz, ajusta a rotina. Sono e 0 tela. Aí essa criança... Mas aí eu faço para mim, eu faço o combinado. Se você não fizer isso, não volta. Não volta comigo. Aí a mãe volta dali 30 dias. Outra criança. No consultório. Porque a criança que chega para mim a primeira vez, ela não para, ela mexe em tudo, ela grita, ela chora, ela não fica sentada, ela quer o celular toda hora. E a regra lá do meu consultório é: chegou, tira o celular. Seja a idade que for. E aí, quando essa criança retorna para mim com a rotina ajustada,
é uma criança tranquila. Acabou o TDAH. Olha só. Que remédio, santo remédio. Então, é bem complicado e os pais, eles precisam ter essa visão de que eles são quem vai direcionar essa criança, quem vai corrigir, quem vai cuidar e quem vai realmente evitar que essa situação aconteça, né? Já vamos falar disso. Tá bom. Quero te fazer uma outra pergunta. Faça. Esse desajuste comportamental das crianças. Eu não vou nem falar das crianças, porque as crianças respondem ao ambiente. Sim, respondem ao ambiente. O ambiente ambiente que é favorecido para elas vai fazer com que os comportamentos sejam esse desajuste comportamental. De que forma o desajuste comportamental, ambiental, afeta diretamente no biológico? Você acabou de falar, por exemplo, um transtorno comportamental, que seria o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Beleza, eu estudei muito sobre TDAH. Na época que ninguém não estava nem aí sobre TDAH, eu estava lá escrevendinho, vendo. E hoje virou também febre a ideia. Tudo é TDAH, tudo é Ritalina, tudo é a lisdexanfetamina, tudo é... Como que esse desajuste na criança... Aliás... No adolescente e no ser humano. Sim. Vou reformular isso. Criança com maus hábitos alimentares, com péssimo sono. É o contrário, né? Elas chegam no consultório com quais sintomas? Irritabilidade, agressividade, falta de atenção, déficit de atenção, preguiça. Normalmente eles são sedentários, porque eles não são estimulados a praticar um esporte, eles não são estimulados a sair daquele ambientezinho. Opositores e desafiantes, que daí entra o TOD, que é um outro diagnóstico que todo mundo ultimamente que enfrenta os pais estão ganhando esse diagnóstico. E assim, desajustados, desobedientes, baixa tolerância à frustração, mal educados, no geral. Biologicamente, tem, por exemplo, questão de imunidade, tem relação com isso? Tem também, né? Nós temos uma genética e nós temos um ambiente. Você vai falar sobre imunidade agora. Tá, tudo bem. Não, tá. Eu estou perguntando, você vai falar sobre imunidade? Posso falar sobre imunidade. Então, beleza. Então, tá. Só para fazer um corte. Tá bom. Não, é porque você tinha falado como que o meio interfere. Interfere 100%. Sim. Porque, inclusive, a gente estuda, por exemplo, as psicopatias, né? Partindo da premissa que é um ser humano que tem uma genética ruim e que já veio ali com grau de psicopatia. Nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1, nível 2 de psicopatia, se ele nasce num meio ambiente propício, onde ele vai para uma igreja, onde ele socializa, ele não será um psicopata. Ele será possivelmente uma criança mais egocêntrica, será uma criança menos empática, mas ele não vai ser um psicopata. Agora, se ele nasce com aquele genezinho ali e vem num ambiente totalmente desestruturado, ele evolui para uma psicopatia. Então, o ambiente, realmente, ele molda, ele forma ou ele destrói a criança. Perfeito. Isso que você falou, aí a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Psicopatia, nós estamos falando de um distúrbio que ele tem a questão genética. Mas se tem a questão genética, tem também, muito provavelmente, a hereditariedade. Sim. Ou seja, se olhar para o histórico dessa criança, o pai, a mãe, alguém tem. Então, a chance dele crescer num ambiente que favoreça... Disfuncional já é grande, já tem que tomar um cuidado em relação a isso. Mas só para você ver como, ainda assim, ainda que ele carregue um gene e ele foi adotado por uma família que ele não conhece o histórico biológico dele, o pai e a mãe dele sumiram, ele foi adotado por uma família equilibrada, ele não vai desenvolver a psicopatia, porque ele vai ter um estímulo positivo, ele vai ter crenças, ele vai ter limites, ele vai ter regras e rotinas. E aí ele pode ser uma criança e um adolescente um pouco mais difícil, mas não vai ser um delinquente total. Então, o meio influi absurdamente na criação e no desenvolvimento. Imunidade. Vamos falar de imunidade. A imunidade, ela está extremamente relacionada com os nossos hábitos de vida. A gente descobriu isso na pandemia, né? O que a gente descobriu na pandemia? Que aquelas pessoas que, salvo algumas exceções, mas que tinham uma vida regrada, que praticavam atividade física, que tinham as vitaminas em dia, que comiam bem, que dormiam bem, elas pegavam o vírus e respondiam melhor e não complicavam. Já aquelas pessoas que tinham uma
baixa vitamina D lá no pé, zinco baixo, suplementação, dieta ruim, acabavam, né, tendo um pior desfecho. Então, a imunidade, ela tá totalmente relacionada com a nossa rotina. Eu dormi, quando as mães pedem, doutora, preciso de um remédio para imunidade para o meu filho, né? Sono. Eu falo, gente, o remédio para imunidade, primeiro que a imunidade, ela nasce conosco, né? Os bebês, eles têm um sistema imune imaturo, como tudo neles é imaturo, o cérebro, tudo neles, e vai crescendo, se desenvolvendo conforme essa criança vai adquirindo a idade. Mas eu posso ajudar nesse meu sistema imune como? Com uma dieta adequada, com o sono adequado, porque eu tenho lá o meu ciclo circadiano, que nós, como Homo sapiens, respondemos muito bem. Horário de dormir, baixou o sol, começa a melatonina, eu tenho que dormir. Perfeito. Eu tenho que dormir para meu hormônio, porque tem os hormônios de estresse, tem os hormônios de defesa e tem os hormônios de relaxamento, que durante o dia... Por que todo mundo fica doente, piora à noite? Por causa do ciclo circadiano, à noite tudo piora. Então, à noite a criança tem que estar dormindo, tem que ter uma dieta rica em fruta, verdura, e não é o que a gente vê. Tem que ter a rotininha do banho, tem que brincar ao ar livre, tem que ter contato com a natureza, tem que ter a vitamina S de sujeira, que a gente não vê mais. Então, a imunidade, ela está intimamente relacionada com os hábitos de vida. Total. Perfeito. Não existe remédio para a imunidade, tá? Perfeito. Não existe. Tudo que a gente pensa assim, né, a respeito de rotina, obviamente, cada pessoa, cada família tem ali suas possibilidades, a depender inclusive da classe social, ambiente onde está inserido e tudo. Claro. Mas o que tu considera dentro de um plano ideal e talvez até dentro de um plano mais palpável, mais real, enfim, trazendo cada uma das suas respectivas possibilidades, o que tu considera como uma rotina minimamente adequada para que os pais consigam proporcionar para essa criança? Uma rotina minimamente adequada é dormir e acordar no mesmo horário, sempre que possível, para ter justamente essa previsibilidade de eu saber que hora que eu vou dormir e que hora que eu vou acordar. Tempo de sono quanto? Depende da faixa etária, tá? Mas normalmente bebês pequenos eles dormem bastante, na primeira infância ali de 8 a 10 horas, depois na adolescência de novo, 10 a 12 horas, mas vamos por aí 8 horas, 9 horas mínimo de sono, tá? Então, primeiro de tudo, saber que hora que eu vou dormir, saber que hora que eu vou acordar. A dieta, né? Porque hoje em dia a gente vê essas crianças comendo muito ultraprocessado, muito açúcar, que daí, né, hiperestimula e deixam eles bem doidão. Aquela coisa de você saber o que esperar. Então, é uma criança que sabe que hora que ela vai almoçar, sabe que hora que ela vai fazer a soneca, sabe que quando ela chegar da escolinha, se é uma criança que vai para a escolinha, o pai vai brincar, a mãe vai ler. Então, sono, são os pilares, né? Rotina, limites, né? Uma criança precisa, então, dentro dessa rotina, estabelecer limites claros. A criança, ela precisa entender. Filho, aqui a gente almoça na mesa. A gente não vai almoçar no sofá. Filho, não adianta, você vai chorar, você vai brigar, mas a regra dessa casa é almoçar na mesa. Almoçou, se é uma criança maiorzinha, tira o prato da mesa e leva, porque os pais hoje em dia, nós estamos falando, né, dos que os pais estão muito super protetores, eles não deixam os filhos executar pequenas tarefas que eles podem e devem executar para se tornar seres humanos responsáveis e autônomos, né? Então, leva teu pratinho. Se é uma criança que já tem 2 anos, ensina essa criança a guardar o brinquedo. Ensina essa criança a tirar a roupa e colocar no cestinho. Então, sono, regras e limites bem definidos. O tempo de qualidade, porque aqui entra muito eu estar com o meu filho, eu mostrar para ele o quanto ele é importante, o quanto ele faz parte daquela família, o quanto ele é amado e o quanto eu estou presente quando estou. Porque o que a gente vê? A gente vê que os pais estão presentes. Oi, filho. Você não pode pegar a tela, tá? E ficam ali. É isso aí. E eles precisam do exemplo. Eles, como a gente falou lá, eles aprendem pelo exemplo. Então, se você tem 1 hora para ficar com teu filho, que seja um tempo de qualidade. Então, tempo de qualidade, rotina de sono, alimentação, regras e limites bem definidos. E aí não importa a classe social, né? Aí vai do pobre ao muito rico. Se não tiver isso, o desenvolvimento fica comprometido. Fica comprometido, Eu quero trazer 2 contribuições, porque você falou. Primeiro, do exemplo. Aliás, primeiro do fator ambiental, de como o fator ambiental ele
ele influencia. Segundo, do exemplo. Bom, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma disciplina sobre Piaget e outra sobre Vygotsky, que são os expoentes aí da pedagogia e da educação que a gente conhece hoje no mundo inteiro, na verdade. E eles são, agora nem tanto, assim, mas por muito tempo foram bastante negligenciados. Isso tem muito a ver com a maneira que as ideias, que a teoria, que o núcleo teórico era entregue. Bom, quando eu fui fazer uma dessas disciplinas, eu lembro que a professora, ela falou o seguinte, acho que eu não falei no primeiro, não contei essa história da Oksana Malaya no primeiro episódio, né? Acho que não. Não. A professora falou o seguinte, antes da gente começar a ver Vygotsky, porque o Vygotsky fala sobre a natureza social do homem. Ela falou, quero que vocês façam uma pesquisa sobre crianças selvagens. Ah, tu contou na loja. Eu contei na loja, né? Isso aí, pode ir. Eu não ouvi. Ela falou assim, faça uma pesquisa sobre crianças selvagens, no Google simples, tragam, que daí a gente vai começar a partir disso fazer uma discussão sobre a natureza histórica. Bom, eu já achei estranho porque para mim todas as crianças eram selvagens. Mas eu fui fazer a pesquisa. E aí, a gente tem muito aquela ideia do Mowgli, do Tarzan, de Amala e Kamala, que eram coisas lá do começo do século, as meninas. E eu descobri uma história extremamente recente, tem 34 anos, 33 anos, de Oksana Malaya. O nome da menina era Oksana Malaya, em 1991. Ela foi resgatada em Odessa, na Ucrânia. Ela conviveu com uma matilha de cães, de certa forma selvagens, por um período de mais ou menos uns 6 anos. O pai alcoolista, a mãe dependente química, negligenciaram a criança. Como todo bom ser humano, homo sapiens, ela precisava de água alimento, e um lugar para dormir. Um lugar para dormir, temperatura e o mínimo de afeto possível que os cães, de certa forma, supriam. 6 anos ela conviveu, até que... De que idade? Com quantos anos você sabe? Você lembra? Ela foi resgatada com 8 anos, ela tinha 2 quando então, ela começou... Ela era bem bebê. Vamos lá. Quando as autoridades resgataram Oksana Malaya, ela não falava uma palavra em ucraniano. Ela andava em 4 apoios. Tem um vídeo, depois procura no Google aí, no YouTube. Ela rosnava, latia comigo a um cão, ela tomava água, ou seja, ela não tinha nenhum comportamento humano. Todos os comportamentos do Oksana Malaya eram comportamentos caninos. Aí ficava a dúvida. Ela era um ser humano, ela era um cão, qual que era, né, a origem dela? Filogenética nós sabemos, mas cultural, comportamental. E eu gosto de falar sobre isso porque quando a gente pega essa história da Oksana Malaya e a gente traz isso para os dias de hoje, um casal que vive, por exemplo, numa relação tóxica e as crianças percebem, o que essas crianças serão? Um casal, né, uma família que não tem uma estrutura organizacional, que não existe uma rotina, como você disse, a criança está inserida no meio, o que essa criança se tornará? Então, o exemplo ambiental que você traz, a ideia do exemplo, é fortíssimo, porque se eu tenho pais que agem dessa forma, eu copio exatamente o que esperar. Então, esse é o primeiro ponto. Meu cachorro tem um Golden Retriever, ele foi adestrado por um adestrador da Polícia Civil uns 4, 5 anos atrás. E eu lembro que ele me ensinou várias técnicas para adestrar o Logan e ele falou assim, o adestramento, na verdade, é teu, não dele. Da mesma forma, eu deixo esse recado para os pais aqui, que a educação ela é muito mais dos pais do que das crianças. Total, não é muito mais, é total dos pais, porque a criança ela vai responder. E ela responde de uma maneira absurda. Partimos aqui do exemplo de Maria Montessori. Quem que ela pegou? E o que ela fez? Ela foi educar crianças negligenciadas pela sociedade. Aquelas crianças que não obedeciam, aquelas crianças que os pais largaram e que eram totalmente disfuncionais. Ela ficou lá, criou aquela casa de Bambini e começou a dar oportunidade para essas crianças se desenvolverem, começou a criar maneiras dessas crianças desenvolver autonomia, tanto que hoje a gente sabe, né? Vamos lá para educação montessoriana, os móveis, por quê? Porque ela dizia, traga o mundo para as crianças, deixava tudo mais baixinho, você comeu, você leva seu prato, dali um ano essas crianças eram muito mais funcionais do que as que eram tidas como normais. Que exemplo melhor que esse? Então eles respondem absurdamente. Se eles respondem em um mês que eu peço para tirar a tela, você imagine numa sequência, né? Numa linha do tempo onde eu vou trabalhar todo dia com essa criança. Então as crianças elas não são difíceis, impossíveis, salvo as que têm
doenças, né, que a gente não está tratando sobre isso, que aí é um pouco mais difícil de lidar. Mas as neurotípicas, elas são totalmente imoldáveis e elas são um reflexo do que elas vivem em casa. Até as neurotípicas, dependendo da situação, você consegue trazer elas com certeza. Para um estilo de vida muito próximo muito próximo, totalmente funcional. Você consegue proporcionar qualidade de vida. Se não for um caso extremo, elas respondem muito bem, elas aprendem muito bem. E o outro ponto é em relação ao limite. Bom, eu tenho Aqui, se eu falar tudo que eu penso, eu vou ser presa. Segurando. Eu vou ser presa se eu falar tudo que eu penso. Vamos lá. Trabalhei com muita criança. Fábio, eu fiquei assim, acho que direto ali com as crianças, mais de 9 anos, enfim. Trabalhei com muita criança. Desde a educação infantil até ensino médio. Vamos pegar agora os adolescentes, mas crianças especificamente. Eu tinha padrão em 2 prefeituras aqui, né? Até 2015, 2016 eu era concursado em 2 prefeituras, então a minha vida era manhã, tarde, criança, enfim. E eu, como era professor de educação física naquele momento, eu tinha que ter estratégias para eu controlar, porque a euforia é muito grande. É melhor aula do dia, a educação física. Só que esgota muito. O professor de educação física sofre muito, porque ele tem que estar em pé o tempo inteiro, fazendo atividade o tempo inteiro. E as crianças o tempo inteiro esgotam. Então eu tinha algumas estratégias que eu fazia para organizar a fila, enfim, que aquilo me ajudava bastante. E eu sempre estudei, li, vi e entendia que o estabelecer os limites era fundamental. A criança precisa disso. Totalmente. Por mais que o pai pense que não, eu preciso ser positivo com meu filho, eu vou dar possibilidade para ele. Você prefere almoçar sentado na mesa ou almoçar sentado assistindo? Eu sou muito contra, mas isso é minha forma, e eu sou mestre em educação. Eu falo isso aqui, daqui a pouco tem gente me dando pedrada. Mas sabe qual é o ponto? Quando você estabelece esse tipo, você está estabelecendo limite também. Por mais que não seja uma forma punitiva ou de cercear, você está colocando, olha, você tem essas possibilidades. Não, você tem essas 2 possibilidades. Não, mas eu não dou possibilidade nesse sentido. Eu não dou possibilidade. A ideia é essa. É que assim, existe um padrão, por exemplo, lá em casa, o João. Vamos pensar o João e a Sofia. A Sofia é menor, tem 2 anos, mas o João... ele está numa fase que a gente precisa começar a modular ele para que ele... A Sofia também, óbvio, mas eu vou usar ele como exemplo. Quer comer no sofá? Não. É na mesa, é sentado, é no momento, é sem assistir. Às vezes eu deixo, mas ultimamente eu estou tirando. É concentrar no momento, no agora, comer estar agora. Presente. É assim que funciona. Não, mas eu não quero. Não, é assim que funciona. Esses tempos atrás aconteceu uma situação lá em casa em que ele queria fazer alguma coisa, eu não lembro se era ir na piscina, no condomínio, enfim. E eu falei pra ele que não. Não, porque acho que ele estava gripado, estava meio frio. Não podia ir. Ele não podia ir. Ele faz natação, enfim, mas eu não queria que ele fosse. E aí, o João olhou pra mim e falou assim, eu não amo você. Então eu não amo mais você. Olhou bem sério pra mim. Eu peguei e falei, tudo bem, eu não quero que você me ame. Aí ele olhou, ele achou estranho, assim, e saiu bufando. Eu peguei e falei, verdade, eu não quero que você me ame. Aí eu olhei pra Jaqueline e falei pra ela, eu realmente não quero que ele me ame. Ela olhou pra mim assim, tem uma forma diferente de pensar. Eu falei, eu não quero, porque eu acho que o amor, ele é um construto de sentimentos. E os pais, eles não levam em consideração isso. O amor é um construto de sentimentos. Vamos pensar num amor conjugal. Por que é que você ama seu marido? Por que é que você ama sua esposa? Primeiro, porque você admira. Segundo, porque você respeita. E eu falei isso pra Jaqueline, eu falei, eu não quero que ele me ame. Nesse momento eu quero que ele me respeite. Eu não preciso do amor dele nesse momento. Porque só a partir do respeito ele vai conseguir olhar pra mim e falar, admiro meu pai. E aí sim, se eventualmente ele conseguir abstrair isso, ele vai poder entender o conceito de amor. Os pais hoje, por uma falha na sua própria educação, e aí a gente entra com todas as questões que cada um desses pais também tem. Viveram e que não buscam talvez uma terapia para resolver as suas questões. Vários com sintomas de abandono, com aquela síndrome de rejeição, tentam buscar no filho aquele amor desenfreado que não recebeu, que não tiveram. Mas veja... Aí ele se perde. Ele se perde porque a criança... Ela precisa de um líder. Ela precisa de um líder, ela precisa do respeito, ela precisa da admiração, para que ela olhe e fale assim, agora sim eu amo. Exato. Isso a gente sabe porque a gente estudou, né, Antônio? E a maioria das pessoas não... E é o que eu falo para os pais, eu digo, busquem estudar, né? E dentro do estudar, a gente, hoje em dia, né, a disciplina positiva,
E aqui que eu falo que se eu falar tudo o que eu penso, às vezes as pessoas vão me interpretar mal. A disciplina positiva, ela é muito boa, desde que ela seja empregada da maneira como ela foi descrita por Jane Nielsen. Não, na verdade, a Jane jogou para o mundo, né? Mas são 2 psicólogos que estudaram, nem me lembro, Adler e mais não sei quem, enfim. E o que eles falam? Que a criança, ela precisa de gentileza e de firmeza, né? Eu preciso ser gentil com essa criança quando eu digo para ele assim, meu filho, a gente vai comer na mesa? Porque nessa casa se come na mesa. Ah, mas eu não quero, não sei o quê. Não tem opção. Porque tem coisas que você pode dar opção. Por exemplo, eu quero o sapato amarelo ou o vermelho. Isso. Aí tudo bem, você dá um sapato amarelo, qual você quer, meu filho? Por quê? Porque está dentro do entendimento daquela criança optar pelo amarelo ou pelo vermelho. Você está desenvolvendo autonomia quando você faz isso. Autonomia, porém, no que ela tem capacidade para resolver, cognição. Agora eu vou deixar ela escolher onde ela vai comer, se ela nem sabe, eu vou deixar ela escolher que hora que ela vai dormir? Eu vou deixar ela escolher se ela vai ou não tomar banho? Ela não tem discernimento para essa tomada de decisão. Ela vai fazer o que é bom para ela. Nosso cérebro é cômodo, ele prefere o sossego, né? Como parte das coisas. E aí os pais querem isso, querem ser muito amigos dos filhos. E eles acham assim, por exemplo, tem pais que quando a criança fala, eu não amo você, se diz, gente, é realmente isso. Ele tem que, nesse momento da vida, respeitar. Porque o amar vem depois quando ele entender que você é o quê? É o ídolo, é aquela pessoa que ele admira, é o exemplo do quê? Meu pai é exemplo de honestidade, meu pai é exemplo de firmeza, meu pai é exemplo... Porque assim, nós carregamos os nossos traumas, mas a gente é funcional. Claro. Eu sou médica, você é psicólogo, você é professor, e a geração neném, que não é nada, não é estudante, não trabalha, é sustentada pelos pais, é essa geração que a gente não pode deixar passar para frente. E nessa geração faltou isso, faltou a disciplina dos pais. Porque quando a gente pensa em educação positiva, tem um passo que é anterior, não é você escolhe isso ou aquilo, é o que é negociável o que é negociável. E o que é inegociável dentro dessa casa. O que é inegociável não tem negociação. Exato. Pronto, acabou. Se dentro dessa perspectiva é inegociável comer fora do horário, comer em outro lugar senão a mesa. Às vezes, né? Em alguma situação, você abre mão da negociação. Mas, no geral, você tem que ser rígido nas regras. É negociável você escolher a roupinha que você quer? Então vai lá. É essa ou essa. E ainda porque assim senão, com uma imposição de limites. O que vai limites. acontecer? Eu vejo as mães, né? O que acontece? Mas eu tenho que dar a oportunidade da minha filha demonstrar quem ela é. Com 3 anos, tudo bem. Aí eu deixo ela escolher a roupa. Vai chegar um dia que ela vai querer ir pro casamento da tia de pijama. E aí você não vai fazer ela vestir um vestido porque você nunca fez ela vestir um vestido. E aí você vai chegar e vai dizer, o que eu faço? Essa criança tem problema, ela tem TOD. Não, quando ela tinha que aprender os limites, não ensinaram. Ela foi modulada, exato. Aí depois você quer, né, que ela faça aquilo, depois você quer ensinar uma criança de 15 anos a lavar louça. Fábio, as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. Muito mais. O ser humano gosta de dar uma complicada, maluco. Muito mais. Só você, seja você organizado, cure suas feridas, faça terapia, pratique atividade física, coma certo, que automaticamente você vai fazer o teu filho fazer isso e pronto, exemplo, acabou. Né? Acabou, é o exemplo. Exatamente. Eu vejo a galera falando de psicologia positiva. Por isso que eu falo, Piaget e Vygotsky são fantásticos, eu não me arrependo. Tudo que eu aprendi, na verdade, em educação foi a partir desses dois. O negócio de psicologia positiva, isso é o self-government, que o Piaget traz lá em 37, cara, 38. Self-government. Ele já falava que essa era uma das formas de você conter o egocentrismo, porque o egocentrismo é uma das fases faz bebê, parte... 2 anos, 3 Sim, anos, eles são 100% egocêntricos. 100%, o mundo gira em torno... tem que ser. Tem que ser. E sabe por que tem que ser? Eu gosto muito de falar isso em palestra também. A gente pensa que o egocentrismo ele só está relacionado... é um salto para uma outra fase. Bom, Piaget falava, ótimo, o egocentrismo, quando ele é muito exacerbado, ele vai criar o quê? Um desajuste social. Então você tem algumas formas. Primeiro, trabalho em grupo, trabalho em equipe, os jogos cooperativos, e daí ele dá a possibilidade também do self-government. Qual que é o self-government? É a criança fazer o autogoverno dela. Então ela é egocentrista, você dá 2 possibilidades. Aquela que ela quer e uma outra possibilidade. Ou você dá 2 possibilidades sem
seja aquela que necessariamente ela quer. Porque daí ela vai entender que qualquer coisa que ela escolher vai ter uma consequência, assim como se defender só ao lado dela. Self-government é o nome. E egocentrismo, por que ele é tão importante? Por quê? Vou ter que fazer um corte disso, agora vou até olhar para lá. Por que o egocentrismo é tão importante nas crianças e as pessoas negligenciam, os educadores, os pais? Porque é na fase egocêntrica que uma criança, é só nessa fase que uma criança é capaz de romper os padrões da sociedade e estabelecer os padrões dele. Então, na fase egocêntrica, uma garrafa que foi estabelecida pela sociedade, nitidamente todo mundo sabe que é, uma criança egocêntrica é a única capaz de virar isso aqui e transformar isso aqui num carrinho. Porque ela coloca a funcionalidade do ambiente de acordo com a vontade dela. Opa, mas da onde que ela tirou que uma garrafa poderia se transformar num carrinho? Do próprio egocentrismo. Isso aqui se caracteriza, e de tanto essa criança fazer isso, caracteriza como uma das fases mais criativas da vida do ser humano. É aqui que a criatividade é estimulada. Exato. O egocentrismo é fundamental para que a criatividade seja estimulada nas crianças. Sem egocentrismo, sem criatividade. Dá para cortar? Que coisa linda, que legal. E aí, falando em brincar, gente, o brincar para a criança é o mundo deles. Se os pais soubessem a importância que o brincar traz para o crescimento cognitivo desse serzinho, eles sentariam para brincar. Porque a criança, ela não brinca de brincadeira, ela brinca de verdade. É um jogo simbólico. A brincadeira é o trabalho dela. Enquanto ela está brincando, ela está num mundo que, assim, nada ensina mais do que o brincar. Exato. E aí, o que a grande mídia faz? Traz brinquedos que brincam sozinhos. Isso que a gente queria falar. Traz brinquedos que não incentivam essa criança a desenvolver as habilidades e a criatividade e a ser melhor. Porque eles não querem que as crianças sejam inteligentes. Sim. Né? Eu quero então que eu o brinquedo tem que brilhar, girar, tem que ser o que saiu no cinema agora. Eu preciso de todos os bonecos do Divertidamente. E aí não pode, gente. O brincar, eu falo, tira tudo. Deixa 2 brinquedos com função. Um bloco de montar e uma boneca, se for uma menina. Um bloco de montar e um carrinho, se for um menino. Ali ele vai ser pai, ele vai ser mãe, ele vai ser professor, ele vai comprar, ele vai vender, ele vai criar um mundinho dele ali, deixa ele brincar. Se você tem 20 brinquedos numa sala, ele não faz nada. Não faz mesmo. Quando eles chegam para mim, naquele modelo, né, disruptivo lá, em onde eles fazem tudo, eu digo rotina e faxina de brinquedo. Pega o quarto de brinquedo, a sala, porque o que é, né? Hoje os pais, eles têm essa mania compulsiva de comprar, porque meu filho precisa disso, meu filho... Eu falo, tira tudo e faz um rodízio de brinquedos, tá? Você pega, numa semana, você deixa 5 brinquedos para ele naquela semana e se vira lá. Essa criança vai ficar calma, essa criança vai passar mais de meia hora brincando com o mesmo brinquedo. Se você deixa tudo, ele não faz nada, não conclui uma tarefa, não termina e seguimos com o imediatismo. Eu não dou tela. Eu deixo meu filho brincar, mas eu deixo 372 opções de brinquedo que grita, que pula, que canta, e aí meu filho é agitado. Tira tudo. Não tem deixa energia, 2 brinquedos, deixa um pote, deixa uma tampa, deixa uma colher de pau, deixa uma cesta de prendedor. Isso porque aí. Nós precisamos voltar ao básico, meu Deus do céu. E aí é o estímulo da resolução de problema pela criatividade. Exatamente. Brinquedo não pode brincar pela criança. Eu, quando era criança, tinha uma pilha de madeira atrás da minha casa que ficou uns 10 anos aquela pilha lá. Cara, o que tinha de rato, tijolo. A gente fazia tudo. Aquilo era meu barco, aquilo era tudo. E o jogo simbólico sempre fez parte da minha vida. Sempre fez parte da minha vida. Eu lembro muito bem, eu brincava sozinho. A minha irmã já era grande, enfim, e minha mãe era um pouco mais rígida para sair, eu tinha que ficar mais em casa. Às vezes eu ia, às vezes brincava, mas eu brincava muito sozinho. Eu lembro até hoje, eu gosto de falar isso, quando a última vez que eu fiz o jogo simbólico como criança, talvez, como adolescente. Tu lembra? Eu lembro. E tem várias pessoas que lembram e eu sou uma delas. Eu era o Homem-Aranha naquela semana.
Eu lembro que eu tava estudando e tal, tava na quinta série. Já era grandinho. Já tava grandinho, mas eu era Homem-Aranha. Todo dia eu chegava, botava aquele calçãozinho cheirando xixi, que era o mesmo, assim, que eu usava a semana inteira. Aquela camisetinha fedendo. Bonitinho. Ia pra cima do muro e Peter Parker, né? Campina Grande do Sul, Peter Parker, assim, e tava eu lá. Aí aconteceu uma situação, na sexta série que eu tava, aconteceu uma situação que tinha uma menina um pouco mais velha que estudava comigo. Eu tinha 11 para 12, ela, Pamela era o nome dela, devia ter uns 14 para 15. Deu uma rodada assim no sexto ano a Pamela, acho que ficou uns 3 anos ali a Pamela, mas ela tinha uma função específica que era fazer os meninos descobrirem o amor. Ai, a Pamela, meu Deus. E aí eu comecei a estar próximo da Pamela, e Pamela, cara, quando eu vi eu tava amando a Pamela. Meu Deus. Eu já queria vender os gibis do Homem-Aranha pra ir morar junto com a Pamela, a ideia era essa. Até que um dia Começou a lavar a sunguinha A sunguinha. Vamos aprender lá. Aí, Fábio, eu lembro que era uma quinta-feira que precedia a Sexta-feira Santa, enfim, e Páscoa. E na minha cabeça eu não conseguia conceber a ideia de ficar 4 dias longe da minha amada. Feia que era uma desgraça Que a ela Pamela, não mas nos escuta. ela nem, acho que, eu não sei se ela existe, eu não sei quem é a Pamela mais. Assim, Nem se ela gosta de podcast. Eu nem sei se ela gosta de podcast. Enfim, eu lembro que eu cheguei e falei, Pamela, eu precisava de uma ajuda sua. E ela tinha a língua presa, desgraçada. Assim, ela pegou e falou, o que você precisa? Só pra falar que eu lembro até hoje. Aí eu peguei e falei, eu queria te pedir você não me dá um beijo? Porque eu falei, cara, talvez um beijo guarde, né, esse sentimento de saudades até voltar. Ela falou, claro que você não pediu antes. Ela pegou e pegou a cortina assim, ela jogou a cortina e me deu um beijão. Plá, de língua. Uma delícia, porque a gente tinha comido macarronada, aquela coisa, sabe, com molho muito gostoso. Um alhozinho, uma cebolinha. Dos detalhes, né? Cara, e daí eu lembro que aquilo me pegou, cara. Aquele beijo na boca da Pamela, maravilhoso. Falei, meu Deus, eu cheguei em casa, coloquei o meu shortinho. No lixo. E eu subi no muro. E a minha teia não saía mais, assim. Eu lembro que eu me peguei pensando assim, que idiota, o que eu tô fazendo aqui? Eu desci. Eu já beijei na boca, agora eu tenho que mudar. Eu sou um homem, eu não posso. Eu nunca mais... Só atrás da minha Mary Jane. Cara, e eu lembro até hoje, esse foi o último dia. Eu lembro, assim, a tarde, friozinho, como tava, sabe? Tem pessoas que lembram da última vez que brincaram de boneca, enfim. Eu brinquei de boneca até tarde. Eu brinquei de boneca até uns 15 anos. Imagina. E era maravilhoso. É maravilhoso. E é isso. A Sofia, eu falo que a Sofia parece uma mãe solteira de meia idade, porque ela ama boneca. Ela pede pra colocar vestido e ela gosta de carrinho. Eu te comprei agora no Dia das Crianças um carrinho pra ela. E ela fica empurrando aquele carrinho com uma boneca pra cima, é aquilo que ela brinca. E daí ela conversa com a bonequinha, só falta ela cuidar. Daqui a pouco ela tá cozinhando, passando, fazendo as coisas que aquela mãe... Mas é menina, cara, é impressionante. Tem que brincar e tem que incentivar o brincar. E tem que incentivar o brincar. Bom, nos encaminhando um pouco pro final já. Quanto que passou? Uma hora, cara. Você viu como é tranquilo? Eu estava nervosa, meu primeiro podcast. Fica tranquilo, o primeiro de muitos. Vamos lá. Vamos lá, tem alguma coisa que você queira perguntar pra finalizar? O que é a vida? O que é a vida? O que é pra ti, assim, se pudesse definir em poucas palavras, o que significa, o que representa pra ti a infância? A infância? A infância. É a melhor fase da vida. A infância é o que nos norteia para sermos adultos saudáveis, né? Então, a nossa infância é a base, é o nosso alicerce. A infância é onde os sonhos acontecem, onde a gente não vê maldade no ser humano, onde a gente acha que tudo é possível, onde os sonhos realmente acontecem, e é um lugar onde a gente é um jardim onde a gente deve regar, adubar e cuidar, porque a infância realmente é o que norteia o adulto. Uma criança que vive plenamente a infância, sem sombra de dúvida, vai ser um adulto feliz e funcional. Eu vou chorar. Eu acho isso. Eu acho exatamente isso. E eu digo para assim, quando você me perguntou, né, da pediatria, eu acho que para mim trabalhar com as crianças me aproxima de Deus, porque não tem nada aqui palpável e tangível que nos deixe tão próximo do divino quanto um bebê,
uma criança na sua inocência. Então eu tenho meus perrengues com a minha profissão, eu sofro lá, mas assim, eu sou extremamente feliz e agradecida porque eu sinto a presença do divino em cada um dos meus pequenos. E a minha profissão, assim, eu não trocaria por nada, porque eles são o palpável do divino aqui pra gente, na minha opinião. Que lindo isso, Fábio, que lindo. Mas é o que eu penso. É o que eu vivo, graças a Deus, sou eternamente grata. E existem profissionais e profissionais. Existem aqueles que amam, e a Fábio é uma das que ama realmente a profissão. A gente, cara, você percebe o jeito que você fala. Não vai chorar. Eu amo meus bebês, eu amo. Eles são meus, né? Eu adoto a maioria. Só tenho um, mas tenho 1 milhão. E é muito gratificante. As famílias, amo minhas famílias. Eles são, assim... A gente é uma equipe. E eu trabalho com todo mundo, né? Porque na pediatria a gente cuida da criança e ajusta a família. Eu sou muito feliz na minha escolha. Muito bom. Sim, nós somos felizes em poder contemplar e ver você falando com tanto amor e tanto carinho da tua profissão e do teu cuidado com seus pacientes. Ok. Foi uma das... de todos, acho que isso foi o mais emocionante. Para mim, pelo menos, foi o mais emocionante. Assim, porque você reviveu a sua infância, que é onde mora. É verdade. Cara, todo episódio você fala isso, cara. Ah, mentiroso! Eu já tava me sentindo... Não, brincadeira. Primeira Obrigada, vez que ele meninos. disse Foi isso. uma honra obrigado. participar. Foi nossa, muito obrigado. Foi muito legal. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.